O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Insistimos compartilhando nossa visão com Ezequiel, aquele diante de quem os céus se abrem, uma palavra lhe é dirigida: quanto a ti, filho do homem, Ben Adam, filho da terra, do pó, daquele lugar onde o Senhor brinca com o pó da terra, fazendo o boneco de barro tornar-se Nefesh Hayah, ser que vive e respira, onde vem a nossa grande tensão existencial. Aspiramos o tempo inteiro às alturas dos anjos, não nos contentamos com a terra, pensamos sobre nossas cabeças, poetizamos, é prometida a nós continuamente o voo de Ícaro, mas precisamente por isso, porque somos pó, cinza, cera, as nossas asas se derretem e em nome dos nossos sonhos, dos nossos desejos, de nossas ilusões, continuamente estabacamos no chão. O Senhor Deus faz Ezequiel comparecer profundamente dentro deste lugar humano, demasiadamente humano, de ver ele como mais um dos condenados filhos de Adão. Assim que nós nos reconhecemos diante de Nossa Senhora quando cantamos a Salve Rainha, olha por nós, porque nós somos filhos exilados, degredados, filhos da mãe Eva, estamos no exílio, neste desterro, mostra-nos teu Filho Jesus. Esta é a nossa condição, a mais verdadeira de todas elas. E é por isso que nós temos angústia, este sentimento que nunca mente, porque sempre há um abismo entre a nossa idealização, a nossa autoimagem, a maneira grande com a qual nós julgamos que somos, nossas ideias e aquilo que de fato acontece. Esborrachamos no chão como humanos, demasiadamente humanos. E aqui está Ezequiel, uma vez mais, nesta profecia esquisita, uma profecia do gesto. O Senhor Deus se apresenta a ele dizendo: não vai demorar muito e eu vou levar a sua esposa. Certamente para alguns esposos seria uma vantagem, não é? Agora vou poder casar-se com uma mais nova. Não é assim para Ezequiel. O texto diz, versículo 16 da primeira leitura, que ela é o encanto dos seus olhos. Portanto, um amor encontrado, um desejo acertado, o deleite da convivência, da presença, na amizade, no afeto, na troca, na reciprocidade, naquele calor que nos promete a eternidade. O eros, de onde lembra Joseph Ratzinger em sua encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor, Bento XVI, não estou dizendo de Francisco, para que não tenham a impressão de que talvez fosse um texto herege. Ele diz que o amor erótico que uma pessoa sente por outra é capaz de obscurecer todas as outras formas de amor, porque no eros, no encanto, no abraço, no aconchego, todos os outros amores parecem obscurecidos. Lembra Joseph Ratzinger, um alemão, na sua encíclica sobre o amor. Assim, nesta experiência do amor, nessa promessa da eternidade, Ezequiel faz a dura experiência de ter que sepultar um amor que não é sepultável. A sua amada morre subitamente. O texto não dá detalhes sobre a sua causa mortis. E não bastasse isso, o Senhor Deus pede a Ezequiel que não faça um luto prolongado. Pede a ele que no silêncio, sem lamento, sem choro, continue a sua missão. Aqui nós comparecemos
de algo que é sempre muito difícil da gente entender, com as categorias, com o modo de pensamento de que hoje nós dispomos. Porque todos nós nos perguntamos, sobretudo diante da morte, diante do atravessamento da perda de alguém que significa para nós, como um Deus pode ser todo-poderoso, ser bondoso e não salvou aquele que eu amo? Como é que não intervém, não é, garantindo-lhe ou restituindo-lhe a saúde? Esse é o enigma daquilo que nós chamamos na filosofia, e não quero ser pedante, mas introduzindo a questão, o escândalo de Teodiceia, porque a ideia de um Deus que é bom, de um Deus que é todo-poderoso e que pode ser compreensivo, é autoimplosivo. Porque se ele é bom e todo-poderoso, por que não age preservando aquele que nós amamos? E, portanto, se não age salvando aqueles que nós amamos e por cuja saúde nós rezamos, das duas uma, ou ele não é onipotente, de fato não pode agir, ou então não é bom, porque está sendo indiferente ao nosso sofrimento. Essa é uma das questões mais indissolúveis da teologia e da filosofia. Até o grande Agostinho, estamos às portas de celebrar mais uma vez a sua memória, comparece com reverência diante deste enigma do mal. Ele apenas diz, bom, se Deus permite o mal, certamente, em sendo Ele todo onipoderoso, em sendo bondoso, deve poder retirar do mal algo de bom. E é o que, de fato, podemos ler à luz de Agostinho e também com todo o conhecimento, que é o nosso repertório contemporâneo, que Deus está ajudando Ezequiel a sublimar o seu sofrimento, para não ficar ressentindo, não criar um lugar de honra dentro de si, aquilo que deveria ser, por não ficar ele afeito à tragédia, por não deixar-se perder no objeto perdido. Porque toda vez que nós estamos diante do luto, o nosso grande desafio é ressignificar esta presença, ausência, com gratidão, com esperança, podendo revestir o nosso interior e a nossa intimidade de bons sentimentos, poder curar a dor, que permanecerá certamente como uma cicatriz, porque naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Nós cantamos um dos nossos sambas, então sempre permanece aquela falta, aquela ausência, mas nós podemos ressignificar, sublimar, de modo que aquela dor, que aquele luto não seja paralisante, mas nós possamos, a partir da dor que sofremos, reelaborar a presença do outro em nós, como memória, como legado e como gratidão. Aqui, na primeira leitura, Ezequiel está apresentando um dos conceitos fortemente embaraçosos para a nossa sensibilidade contemporânea, que é o conceito do ciúme que Deus tem com relação ao povo. A palavra quiná no hebraico, que pode ser traduzida como ciúme ou também como zelo. Quer dizer, o amor de Deus é tão intenso, o seu desejo de ter aliança com o povo, o seu querer de que o povo seja santo como ele é santo, é tão intenso que ele, às vezes, faz o povo comparecer diante das próprias fraquezas e diante dos próprios pecados para cair em si. Porque o fracasso, a morte, a perda, o abandono, o desamparo tendem a ser excelentes conselheiros. Se tem uma coisa que nos faz comparecer diante da verdade daquilo que nós somos, nos despir de nossas ilusões, de nossa pretensão, é a gente descobrir que a nossa filha ficou grávida. Como é que eu vou fazer? Eu que sempre fui uma ministra da Eucaristia exemplar, agora vou ter que justificar para a comunidade que a minha filha ficou puxuda. Eu vou ter que dizer, como está lá em Hamlet, não é? A juventude é uma bênção, mas Hamlet diz para Apolônio, toma cuidado com Ofélia, porque a juventude é uma bênção, mas junto com ela também vem a fertilidade. É só nesse momento onde a gente se dissolve o castelo da Frozen, só nesse momento em que a gente abdica deste lugar, como dizem os franceses, né, de fait la morale, ou seja, da gente poder não sei o que com a moral, para não escandalizar ninguém, nesse momento onde nós comparecemos diante da nossa fraqueza, de nossa condição decadente, do nosso erro, do nosso limite, é que a gente sabe que, na verdade, somos todos nós, como lembra o apóstolo Paulo, vasos de barro, trazemos um tesouro que nos sustenta. É o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, que são a garantia da nossa existência. Nós, abandonados a nós mesmos, quebramos, rachamos, nos desfazemos. Neste zelo, nesta quiná,
neste ciúme, Deus provoca por seu amor. Porque, às vezes, ou no amor autêntico, nós temos que dar a falta, a proibição, temos que atravessar o desejo do outro. Porque o amor verdadeiro tem que ser responsivo. Porque o amor verdadeiro tem que ser provocador. Porque quem ama de verdade terá que dizer ao outro aquilo que o outro não quer escutar. Porque o apaixonamento, o deslumbramento é a projeção que nós fazemos sobre o outro. E isso pode estragar a educação de um filho. Quem de nós já não ouviu dizer de uma família onde todo mundo sabe que o filho não presta, mas a mãe não reconhece? Porque é o meu bebê, o meu alequim dourado. Aí quem sofre depois é a nora, não é? Porque é o bebê da mãe e o esposo pirracento da nora. Então, veja, se nós, no processo educativo, não fazemos o outro comparecer diante dele mesmo, se não o devolvemos, às vezes até com um castigo, com a palavra mais forte, a gente acaba estragando essa pessoa. Hoje nós vemos isso acontecer em várias famílias, não na de vocês nem na minha, porque são famílias perfeitas, mas da nossa vizinha, aquela que a gente não gosta. Quando um pai, uma mãe mima o filho, ele tem que criar os netos. É isso, né? Então, crie bem seus filhos, lhes dê um legado de amor, de afeto, mas também de princípios e de virtudes, porque se você não criar o seu filho, mimá-lo, você vai ter que criar os seus netos e terá que arcar com as consequências disso. É isso que está presente, claro, com bastante dramaticidade, com alguns elementos que vão sendo purificados na compreensão no Antigo, no Novo Testamento, aqui com uma certa dose de tinta. É isto o que Deus está dizendo nessa profecia de Ezequiel. Nós temos que tomar cuidado lá naquele lugar onde a nossa vida vai se tornando um contínuo velório, onde nós não temos consciência dos fantasmas que nós trazemos em nós, dos lugares de honra que nós vamos criando em nossa vida e em nossa história para os erros dos nossos pais, onde nós vamos continuamente tendo um compromisso com o erro. E, sobretudo, esta é a crítica, porque para o povo de Israel, o templo era um lugar de encanto, um templo de Salomão, dourado, as pedrarias, os ritos, as plumas e os paetês. E aí Deus está dizendo, o que adianta isso, né? Um templo belo, cerimônias rituais, todo o encantamento, se não há amor, se não há interioridade. Acaso o que o Senhor deseja não é a obediência, porque a obediência vale mais do que qualquer sacrifício. O que o Senhor deseja não é a docilidade, que vale mais do que a gordura de bodes e carneiros. É por isso que Ezequiel não pode prolongar-se no seu luto, porque assim também o Senhor Deus está convidando o povo a comparecer diante desta verdade, que nós não podemos dizer alguma coisa com os lábios se o nosso coração não estiver convencido disso. Um culto onde sobram os ritos, as repetições, a estética, a exterioridade, não é outra coisa do que cortesia e repetição vazia. O culto verdadeiro deve ser interior, resultado de um convencimento, de um encontro com a alma, de um coração que está em aliança com Deus. Sem isso, será apenas uma estética, uma exibição, será oco, vazio, sem sentido, hipócrita, quando não perverso. E aqui vemos algo muito interessante, porque o Deus do Antigo Testamento, seja-me permitida a brincadeira, que terá certos requintes de heresia, mas talvez não. Ele comparece diante do divã, porque no início da profecia de Ezequiel há muita firmeza. Ezequiel tem que profetizar a partir da própria vida, exposto a apuros, e ao ciúme de Deus. E o ciúme, desde o ponto de vista psicanalítico, é aquele lugar onde eu me consumo por conta do outro. O que é o ciúme que nós temos com uma relação, por exemplo? É porque eu estou com a impressão de que o outro ou que a outra está tendo aquilo que pertence a mim. Então, isso, o Deus de Israel, ele tem um ciúme com relação à relação que Israel estabelece com o povo. E ele pune, ele castiga, porque ele deseja estar numa relação responsiva, toda dedicada, onde não pode haver um terceiro com relação ao povo. Não podem haver ídolos, não podem haver distrações. Agora, é muito interessante que já em Ezequiel, e isso se verifica no Novo Testamento, o Deus de Israel vai abandonando um pouco este lugar. Ele vai entendendo aquilo que todos nós, em um momento, percebemos quando caímos da nossa desilusão num amor, de um relacionamento de casamento, ou também na relação com os nossos filhos. O que motiva
desde o ponto de vista psicanalítico, a ter filhos. Freud diria, é o nosso narciso, porque, de alguma forma, nós queremos, quando queremos ter filhos, um investimento de libido, que os nossos filhos deem as respostas que nós não demos conta de dar na idade deles. E é assim mesmo, é normal que seja assim. Esse investimento libidinal, desde o ponto de vista psicanalítico, ele é absolutamente natural. Só que o que é o amor, na perspectiva freudiana? É o momento onde nós estamos diante do nosso filho, nós percebemos que o filho ou a filha escolheu casar com uma pessoa que a gente não queria, que ele escolheu uma profissão que não é aquela que nós idealizamos, que ele tem um temperamento que é totalmente diferente daquele que a gente acha que ele deveria ter. E a gente diz, não é exatamente do jeito que eu pensei, mas eu amo fazer o quê, não é? Apesar de, aí dá-se o amor. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Senhor Deus vai experimentando isso. No primeiro momento, ao ciúme, ao zelo, à imagem da punição, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, mas pouco a pouco ele vai tomando consciência de que mora no amor a solidão. É bonito isso no Antigo Testamento, que essa lupa, essa hermenêutica, ela é muito importante para a gente atualizar a nossa interpretação dos textos do Antigo Testamento, onde o próprio Deus do Antigo Testamento vai se convencendo de que ele tem que amar a partir de. Ele vai se convencendo de que ele precisará dar o primeiro passo. E aí assim termina a profecia de Ezequiel. O povo tem um coração duro, um coração de pedra. Não está aberto à aliança, nunca corresponde ao amor. Então, o Senhor Deus diz, então eu vou pegar esse coração de pedra, vou arrancar do vosso peito e no lugar eu vou colocar um coração de carne. E o que é este coração de carne? É o coração de Cristo. Então o próprio Deus diz, se vocês não dão conta de amar, já quase vamos aqui exagerar, já teve dilúvio, já teve punição, já teve fogo descendo do céu, então eu desço aí e resolvo. O Cristo é o coração perfeitamente humano que agrada a Deus. Por isso, em Cristo dá-se uma aliança gratuita, incondicionada, uma aliança que é eterna, independentemente da nossa fidelidade ou não, independentemente de nós sermos santos ou não, independentemente de nós respondermos ou não, está o amor de Cristo todo entregue a nós, que não se esgota. Por isso é uma nova e eterna aliança. Tendo Deus se cansado de nos pedir resposta, Ele mesmo nos dá a garantia. Essa é a beleza da teologia do Antigo Testamento. Por isso nós poderíamos dizer que o Deus do Antigo Testamento, ele deita no divã freudiano. Ele aprende que o ciúme talvez não seja muito interessante, não é? De que é possível ser sem se desfazer, de que é preciso dar antes, é preciso decair das próprias fantasias, e assim ele se mostra em Jesus Cristo, muito mais resolvido na sua capacidade de amar, entendendo que o amor é um passo além, de que às vezes onde não há amor, temos que colocar amor para encontrar amor, e de que é o pastor que tem que dar o primeiro passo em direção à ovelha, de que ele é que poderá nos dar um coração novo, porque da nossa parte, a nossa tendência é uma esclerose no coração e na alma. Esta é a beleza desta hermenêutica do Antigo e do Novo Testamento. Aqui destaco, na primeira leitura, quando Ezequiel não pode fazer o luto, não fica no passado, não fica lamentando, e compreendemos que a morte do nosso egoísmo, dos nossos apegos inclusive aos nossos filhos, coisa que é boa a gente amar, apego num relacionamento, só que se a gente não se abre a ver o que existe para além do dom, a gente pode apodrecer o dom. Por isso, Abraão deve sacrificar o filho Isaque. Por isso, Ezequiel deve atravessar com mais serenidade o luto de sua esposa, porque é preciso transcender naquilo que a gente tem de mais íntimo, porque é preciso tomar cuidado com os nossos apegos, porque é preciso entender que o grande sentido da vida é viver suficientemente de Cristo. Porque aquilo que nós pensamos ter, a gente não tem tanto assim. Porque aquilo que pertence a nós num determinado momento, amanhã pode não pertencer. Se nós esprememos demais, vai escapar pelos dedos. E, na verdade, nunca foi nosso, nunca nos pertenceu. Nem o nosso corpo nos pertence. Não é? Depois dos 25 anos, quando o colágeno nos abandona, seguido do joelho e da coluna,
A gente diz, eu vou sair, a nossa coluna diz, hoje você não vai não, hoje eu vou travar. Nem nossa coluna nos pertence, quanto mais nosso filho, quanto mais nosso esposo, nossa esposa ou qualquer outra coisa do tipo. Por isso temos que viver num estado de abertura, reelaborando continuamente o luto do amor do outro, em correção de rota, desdizendo o dito, transcendendo os sofrimentos, comparecendo diante de nós mesmos. E aqui é a beleza do Evangelho. Alguém muito empolgado vai até Jesus, cheio de si mesmo. O texto diz alguém, aí depois se diz que é um jovem, porque os jovens sempre têm certeza, sempre têm certeza, até colocar na casa deles e descobrir que veio com defeito. Jovens sempre estão muito certos. Aí ele pergunta para Jesus assim, mestre, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus brinca, o que é bom? E aí vemos ao longo do Evangelho que há uma confusão na vida dele entre aquilo que é bom e aquilo que são os bens. Olha só, às vezes nós achamos que o que há de melhor na nossa vida tem a ver com aquilo que a gente possui. Às vezes somos escravos dos nossos bens e dos nossos apegos. Bens financeiros e também aquele benzinho que é o nosso filho que a gente não deixa crescer e que faz da vida dos outros um inferno. E aí ele disse, olha, por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Você tem gosto para ver o que é bom? Você sabe o que é o bem para além daquilo que é bom? E aí Jesus diz, então observa os mandamentos, né? Faz isso, você vai viver. Aí ele diz, eu já faço tudo isso. Olha que coisa interessante. É muito engraçado quando nós estamos diante de uma pessoa no ambiente de trabalho, ou no relacionamento, ou conversando com a pessoa, e ela é sal para todo o prato. Ela já sabe de tudo, já esteve em todo lugar, ela já tem certeza absoluta. E aí, o que vai adiantar, né? O que pode ser acrescentado num copo que já está cheio? Então, aí ele diz, não, eu já faço tudo isso. E aí ele ainda pergunta, o que me falta? Porque sempre quando há um exagero, meu irmão e minha irmã, tem uma falta. Se a pessoa exagera no afeto, ela tem um medo de ficar desamparado. Deixa eu aqui ser essa mamãe que faz tudo que o filho quer. Porque eu tenho medo dele de sair de casa, eu vou ser o quê se eu não estiver com ele? Eu tenho uma falta, que eu não sei qual que é o valor da minha vida, então eu tenho que ir lá estourar um cartão de crédito. Eu sou uma pessoa insegura, então eu tenho que estar o tempo inteiro produzindo afirmação, tenho que fazer custo disso, custo daquilo, dizer que eu compro isso, compro aquilo, que eu moro em tal lugar, que eu tenho tal cargo. Então todo exagero esconde uma falta. O que me falta? Jesus diz, o que te falta? Te falta o desapego daquilo que você tem de mais íntimo. Aqui não é uma questão financeira. Jesus não está preocupado com os bens deste jovem. Ele diz o que falta a ele para ser perfeito é desapegar-se naquilo que ele tem de mais íntimo, ou seja, das suas escoras. Cada um hoje, pense, qual tem sido a sua escora? Porque é nessa escora que a gente faz a vida de uma pessoa um inferno. Eu sou padre fulano de tal. O bispo diz, abandona a paróquia. Não vou largar, não. Eu não sei o que sem essa paróquia. Não, eu sou a pessoa fulano de tal, eu não sei pensar em mim se não trabalhando nesse lugar. Não, mas como é que eu vou fazer os meus filhos saírem de casa? Então, o que falta? Porque lá onde há exagero, onde há um apego desmedido, eu não posso, se eu não estiver junto com isso, com essa pessoa, eu vou me desfazer. Se não for esse cargo, ai de mim, como é que eu vou fazer? Se houver um exagero, há uma falta. Renuncie a isso, siga a Jesus, porque aí se encontra a verdadeira perfeição. A verdadeira perfeição é saber que a única coisa necessária, incontornável, de que a gente precisa, o único suficiente, é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.